O inferno só se levanta contra a tua vida para cair. Os teus inimigos só se levantam contra a tua vida para serem envergonhados. Sabe por quê? Porque Deus é com você. Grande tem sido a perseguição, mas muito maior será o milagre que o Senhor vai fazer na tua história. E eu vou te dizer uma coisa: vão se arrepender amargamente da maldade que estão fazendo contra ti. Eles estão brincando com fogo, estão brincando com Deus, estão zombando da tua fé, mas o preço vai ser alto. Você que chegou aqui agora, eu quero que você já declare nesse vídeo: o preço vai ser alto. Vai ser alto, porque Deus já falou, Deus já disse, aleluia, o Senhor já falou que vai trazer justiça, o Senhor já falou que vai fazer um mover. Você sabe qual é o mal das pessoas? É não acreditar. O mal de algumas pessoas é não crer naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor está dizendo. Ei, vaso, eu estava aqui, Deus me deu uma revelação muito forte. Eu estava aqui, o Senhor me deu uma revelação muito forte. Não é brincadeira aquilo que o Senhor me revelou, não. É coisa séria. E eu vou te dizer uma coisa. Vai ter lágrimas. Vai ter lágrimas, porque vai ter justiça divina. Vão se arrepender do mal que foi feito contra ti. Os teus inimigos vão se arrepender de todo o mal que foi levantado contra a tua vida. E eu vou te dizer mais: ainda que haja um arrependimento, a justiça divina será feita por tudo aquilo que já foi praticado. Deus é amor, vaso, mas Deus também é fogo consumidor. Tá entendendo? Deus me mostrou que quem te perseguiu vai se arrepender. A justiça será feita, aleluia. Serão chamadas, essas pessoas que te perseguem, serão chamadas ao arrependimento. Vão ser chamados ao arrependimento, vão chorar, vão ter que pedir perdão. Quem se levantou contra você vai ter que te pedir perdão mesmo, vai ter que, aleluia, reconhecer todo o mal que fez contra ti, porque o que fizeram contra ti, o que estão fazendo contra ti não é brincadeira não, é coisa séria. A Deus pertence a vingança e a Ele também pertence a justiça. Oh, aleluia! A Deus pertence a vingança e a Ele pertence a justiça divina. E Deus não vai poupar ninguém, Ele não poupa, nunca poupou. Na verdade, Ele é justo mesmo. E eu vou te dizer uma coisa. Foi fácil se levantar contra ti, não é? É muito fácil se mocumunar. Não é fácil? Ir lá se mocumunar, fazer alianças para destruir inocentes, é fácil demais. Mas na hora de pagar o que deve, na hora de pagar, Helder, o que deve, é mais difícil. E uma coisa eu quero te dizer, minha querida: ninguém sai dessa terra sem pagar aquilo que deve. Ninguém. E eu quero te dizer uma coisa: eu estava aqui orando para trazer essa live, esse vídeo, e o Senhor falava ao meu coração: grande vai ser o reboliço de quem tem tocado no teu nome. Tem pessoas que ficam a madrugada inteira buscando formas de te prejudicar. Tem pessoas que nem estão dormindo direito, porque você tem incomodado. Você tem incomodado algumas pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa: em nome de Jesus, acredita no Deus que você serve. Em nome de Jesus, acredita no teu chamado.
Em nome de Jesus, eu preciso que você acredite, Vanessa, na justiça divina. Eu preciso que você acredite, ainda em meio à injustiça que você está vivendo, ainda em meio à má situação que você está passando. Eu preciso que você continue crendo que Deus é fiel. Porque Ele é. Mas tem momentos, mas tem momentos que a gente fica assim olhando e diz, rapaz, como é que pode? Olha lá fulano no Instagram, no Facebook, lá nas redes sociais, postando foto feliz, postando foto viajando, fez toda a covardia comigo e tá aí se dando de bem como se nada tivesse acontecendo. O diabo, ele traz essa falsa ilusão. Os filhos das trevas, quando eles praticam a maldade, Rosângela, eles costumam ter a sensação que estão ganhando, né? E eles tripudiam, e jogam piadinha, e falam mal da gente aqui, falam mal da gente ali. Eles fazem questão de mostrar que estão por cima da carne seca. Eles fazem questão de tripudiar em cima de nós. Aleluia, que estamos sofrendo a perca, o luto daquele momento. Eles não têm pena, não. Quanto mais sofrida você estiver machucada, mais eles te pisam. Aí você vai ter pena de pedir justiça por esse povo imundo? Você vai ter pena de pedir justiça para quem não tem pena de você? A palavra diz que nós temos que amar os inimigos. Precisamos amar os inimigos. Mas quem foi que disse que nós não podemos pedir para os nossos inimigos o mesmo que ele nos deseja? Quando alguém vê você no meio do foguete, ninguém tem pena de você, não. Eles se mancomunam com outros para ir tirando as tuas forças. E eles vão fazendo ali os correios de Satanás. Eles vão ali fazendo do jeito deles. Eles não têm pena de você em nada. Mas você, né? Muitas vezes tem pena. Quem tem pena do coitado fica no lugar dele. E hoje eu vim aqui dizer para você que cada palavra dita contra a tua vida tem um preço. Hoje eu vim aqui dizer para você que cada atitude contrária contra a tua vida tem um preço. Você querendo ou você não querendo, Deus vai trazer a justiça. Vai trazer. E tu vai só enxergar e tu vai dizer, meu Deus, o que foi isso? O que foi que aconteceu com fulano? A mão de Deus. Foi o diabo. Não é o diabo, não. É Deus tratando os nossos inimigos. Porque quando nós estamos na prova, eles dizem que é o diabo. Eles não dizem que é a prova. Agora, quando eles estão na prova, eles não creem que é a mão de Deus. Eles dizem que é o diabo. É a provação que pegou eles. O inimigo está perseguindo, mas muitas das vezes não é o diabo cobrando, não. Muitas das vezes é o Senhor trazendo a justiça dentro da injustiça que foi praticada contra nós. Oh, aleluia! É Deus trazendo. Principalmente se for crente. Aí diz que foi o diabo, o inimigo que se levantou, mas não lembra que falou mal dos outros, não lembra o mal que fez contra a vida do outro, principalmente contra a tua vida. Aí, sabe o que acontece? Laércio, sabe o que acontece? Vanessa, pastora Érica, sabe o que acontece? Aí a gente tem pena. Fulano vem, me perdoe, eu preciso do seu perdão. Você tem o meu perdão? Você tem. Você tem. Mas o que você vai ter que pagar, você tem que falar com Deus, não é comigo. Sabe por quê? Porque quando se levantaram contra você, se levantaram contra o teu pai, se levantaram contra o Deus que você serve, e não só se levantaram lá fora falando mal de você, mas também zombaram da tua fé. Zombaram da tua fé. Crentinha foi o menor nome que tu tomou.
Até de feiticeira tu foi chamada, hein? Até de feiticeira tu foi chamada. E Deus sabendo a tua integridade. E Deus conhecendo o teu particular. E Deus sabendo quem é você. Deus sabendo. Porque não é o que as pessoas dizem, não. É o que Deus sabe ao nosso respeito. É o que Ele sabe. Não é o que as pessoas pensam que sabe. Sabe por quê, Vaz? Tem pessoas que conhecem o teu primeiro nome e acham que conhecem a tua história. Porque fulano disse, Beltrano falou, o outro replicou, bando de papagaio que um fala e o outro vai repetindo. E vão criando a mentira. É uma mentiraiada tão grande. E Deus observando, hein? Deus não é menino. Coloca aqui nos comentários. Deus não é menino. Deus não é menino. O diabo é moleque. Mas Deus não. Coloca aqui nos comentários. O diabo é moleque. É moleque. Mas Deus não. Deus não e Deus viu. E Deus presenciou tudo que foi feito contra você. Deus presenciou. Aí tem momentos que a gente fica assim, Deus, e quando é que vai ser? Se preocupa não. Se preocupa não. E os olhos do Senhor são como chamas de fogo, que estão em todos os lugares. Todos os lugares. Se difamação e calúnia na lei da terra é crime, imagina aí na lei de Deus. Pense aí na lei de Deus. Se a lei de Deus é perfeita, se a lei do homem é falha, e a lei de Deus é perfeita, e na terra, quando a gente mente com o nome de alguém, dá processo? Dá ou não dá? Agora você imagina isso revestido no mundo espiritual. As pessoas te difamando, falando mal de você, sem você estar presente. As pessoas falando de histórias, situações que muitas vezes não são verdades. Você imagina aí no céu, no tribunal divino. Porque a palavra do Senhor, pastora Viviane, vai dizer que naquele grande dia nós prestaremos conta até do que falamos, pastora Viviane, até do que a gente diz. E aí vem esses difamadores, vem esses caluniadores que não conhecem a história da mulher de Deus, do homem de Deus, a história, aleluia, de superação, a história de fé, fracassos. Sim, todos nós muitas vezes fracassamos, mas não conhece o poder que há dentro de nós, da persistência divina sobre as nossas vidas. Aí abrem a boca falando, aí abrem a boca difamando, aí abrem a boca dizendo aquilo, aleluia, glória a Deus, que não pode, aleluia, muitas vezes nem ser provado, não pode ser dito, mas eles falam. E aí nos perguntamos, e agora, Deus? Sou cheio de defeito, mas esse aí eu não tenho. Aí nós esperamos no Senhor. Nós esperamos no Senhor e no meio desse percurso tem o que calunia, tem o falso testemunho. Que negócio é esse, Tata? Caluniador e falso testemunho? E tem os dois, claro que tem. Tem aquele que falou mal de você, criou uma história, um roteiro para te rotular e te vender. Tem aquele que te rotulou, tem o que fala e tem o que confirma. Tu tá entendendo? Olha só o mistério, que Deus está falando aqui neste lugar. Tem quem fala, tô toda arrepiada aqui falando com vocês. Ainda tem o falso testemunho. E quem é o falso testemunho? Tá? Aquele que confirma a história que não viu. Ele confirma, não, é verdade mesmo. Olha, é verdade, é verdade. Fez mesmo, falou mesmo. Mentindo, rapaz. E achando
Só está vendo a lei da terra, acha que pode queimar, acha que pode difamar. Aí tem o mentiroso, o falso caluniador e tem os abestados que acreditam. Tem aqueles que se diziam teus amigos, que na hora que a situação começa a ser divulgada, eles nem se prestam o trabalho de te perguntar. Te conhece, escuta a mentira e ainda divulga. Aí é o correio de Satanás, olha. O mentiroso, o falso testemunho e os correios de Satanás. E a maioria dos correios de Satanás são aqueles que nos conhecem. Aqueles que muitas vezes até nos bajulou, lambeu o nosso salto, o nosso sapato. Porque tem os lambedores de salto, os lambedores de sapato, vocês sabem, né? São os bajuladores, são os primeiros a dizer, tu viu fulano? Tu viu o que aconteceu? Tu viu como é que tá desse jeito. E ainda dão notícias falsas, né? A gente morta de bem, a gente tá bem, e a pessoa sai mentindo, dizendo que a gente tá mal, né? Tá passando até fome. E Deus nos suprindo. E Deus nos suprindo. Porque fome você não tá passando, não. Você pode estar passando dificuldade. Fome não, porque Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Fome você não está passando. Você não está nadando no dinheiro. Como nenhum brasileiro está nadando no dinheiro. Mas fome você não está passando. Mas eles saem aí, você está na miséria, passando fome, dificuldade. E Deus está dizendo, cada palavra que foi dita contra você vai ter um preço. Não vai ser barato. Não vai ser barato, não adianta. Pode pedir perdão para você, vai ter que pedir. Mas isso não vai isentar. Escute bem isso aqui, para você entender o tamanho desse mistério, para você compreender. Grava essa live, o que eu estou te falando aqui. Podem até pedir perdão, mas não vai isentar. Aleluia, não vai isentar do que essa pessoa vai ter que pagar. Vai pedir perdão, vai se arrepender porque vai apertar lá. Vai se arrepender da velinha que mandou acender para você, que não foi só velinha, a gente sabe disso. Mas não adianta. Aquilo que foi feito, está feito. Ah, mas do meu passado o Senhor não se lembra mais. Ele não se lembra para não te envergonhar. Mas o teu pecado, aquilo que é feito, tem consequência. Toda ação no mundo espiritual gera uma reação. É ou não é? E aí eu quero dizer para você uma coisa. Vão pedir perdão. Escuta isso aqui que vai ser agora por esses dias, tá? Presta atenção. Lembra todo aquele mal que te fizeram? Vai ter aí algumas pessoas que vão te procurar, porque já estão pagando um preço muito alto. E o próprio Deus vai dar direção para que essa pessoa chegue até você para te pedir perdão. Mas eu quero te dizer uma coisa. Isso não vai isentar. Isso não vai livrar essa pessoa do que ela deve. Isso não vai livrar ela do que ela deve para você. Isso só vai te libertar, lavar tua alma, de você entender que essa pessoa reconheceu todo o mal que te fez, mas não vai livrar ela do que ela vai viver. E o que ela vai viver, tu vai lembrar dessa live hoje. Eu não vim aqui para jogar a conversa fora e nem trocar revelação por presente. Eu vim aqui trazer aquilo que Deus mandou, Vanessa. Eu vim aqui trazer o que Deus mandou. E essa pessoa vai te procurar porque ela já está pagando um preço muito alto. Mas isso não vai livrar ela do que ela vai viver. E o que ela vai viver, todos verão.
Assim como ela foi mulher para te envergonhar, assim como ele foi homem para te envergonhar diante de toda a sociedade, porque em nenhum momento o caluniador, o mentiroso te poupou. Nenhum momento. Pelo contrário, fizeram questão que essa humilhação, que essa vergonha fosse pública, não foi? Foi questão, foi de propósito. Todo mundo ficou sabendo. Poderia ter sido uma coisa, tá entendendo? Mais abafada. Não, mas era uma questão de covardia, que todo mundo soubesse de coisas que nem aconteceu da forma com que eles disseram. E Deus anotou tudinho. E quem participou dessa situação também não vai sair impune. Por quê? Porque as lágrimas que você derramou, que você não tinha nem forças de orar, isso aqui é Deus que está falando com você. Quando essa bomba estourou, que você passou por esse processo, você chorava tanto que você não tinha força nem de falar, de tanto que você chorou, de tanto que você ficou mexida com o que estava acontecendo, com a mentira, com as pessoas acreditando, todo mundo se voltando contra você. Teve pessoas que parou de falar com você, não foi? Mudaram o comportamento por conta da mentira, mudaram o comportamento com você, fizeram toda a covardia, e agora que o negócio tá, Deus está ótimo, trazendo a paz, a verdade vai vir. Quem contou a mentira já está pagando um preço, já está pagando um preço na saúde, viu? Já está pagando um preço na saúde, vai ter que vir até você, vai ter que chegar. Vai ter que chegar. E você vai dizer: eu te perdoo, mas eu não posso arrancar tua consequência. E nem Deus, porque quem planta colhe. Coloca aqui nos comentários: quem planta colhe. Quem planta tem que colher. Dessa lei ninguém se escapa. Ninguém. Pode ser quem for, o rico, o pobre, qualquer um. Qualquer um plantou tem que colher. Isso é para as coisas boas e para as coisas ruins. E sabe o que acontece? Perdoa. Perdoa. Porque na verdade, essa mágoa tem te feito mal. Fizeram tanta coisa para você que você está tão machucada, você está tão ferido, que está te fazendo mal. Tem noites que você não consegue nem dormir pensando na situação. Tá entendendo? Tem noite que você não consegue dormir. Tá entendendo? Pensando, quando você deita, você começa a pensar, aí a cabeça começa a muita coisa, e você diz: meu Deus, tenha misericórdia, eu preciso dormir. Ô Senhor, faz eu esquecer isso. Cabeça tá dando um nó quando você deita. Tá entendendo? Mas uma coisa eu quero te dizer: em nenhum momento Deus te deixou no meio desse vale não, tá? Todos os momentos o Senhor esteve com você. Pode acreditar no que eu tô te falando. E tu vai ver, vai te pedir perdão. Mas eu quero dizer para você: Deus é amor, a Ele pertence a justiça e a Ele pertence a vingança. Tem uma palavra aqui em Provérbios, está em Provérbios 14. Provérbios 14, 11, que diz assim, ó: a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. Tá entendendo o que eu tô falando?
Quem traçou essa maldade com você achou que estava ganhando. Achou que estava se dando bem, Graciela. Fizeram, planejaram, estamos se dando bem, ó. Tá tudo dando certo, que o diabo dá essa ilusão, viu? E Deus estava preparando a recompensa do ímpio. Porque a recompensa do ímpio, quem dá não é o Satanás, não, o diabo. Todo mundo joga a culpa no diabo, né? Fulano tá passando isso, é o diabo. A recompensa dos ímpios, quem traz é Deus. Ele traz a recompensa do ímpio dentro daquilo que é praticado. Daquilo que foi praticado. É Ele que traz, é Ele que faz. É Ele que opera, é Ele que realiza na vida das pessoas e até para o inimigo. Vamos colocar aqui o inimigo fazer alguma coisa na vida de alguém. Deus tem que permitir. Vai lá, eu vou permitir porque está na brecha, não está do jeito certo. Deus tem que permitir. Então, saiba de uma coisa. Você não vai ficar injustiçada dentro disso porque Deus não vai deixar. Deus não vai permitir. Deus não vai permitir. Essa pessoa vai te procurar. Tá entendendo? Graciela. E vai pedir perdão. Mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que teu coração é bom, mas não me decepcione e não decepcione a Deus. Deixa Deus trabalhar. Porque tem pessoas que praticam maldade, aí volta, pede perdão, aí você já acha que a pessoa mudou. A pessoa está pedindo perdão, não é porque mudou, não. Ela está pedindo perdão, muitas vezes não é nem porque se arrependeu. Está pedindo perdão porque está pagando o preço. Tá entendendo? Muitas vezes a pessoa está pedindo perdão porque está pagando o preço. Aí você vai lá, fulano pediu perdão. Amiguinho. Amiguinha pediu perdão. Vem pra cá. Sai, Satanás. Vai pra lá. Te perdoo, mas some daqui. E vai viver com Deus a tua consequência. Porque eu vou te dizer uma coisa, tá, carente? Tem muitos de nós que somos carentes. Você sabe como funciona. A gente tem uma carência porque a gente tem um bom coração. A gente acha que todo mundo é igual a nós. A gente pensa que todo mundo tem o mesmo coração. Todo mundo é gente boa. Todo mundo é legal. A gente tem esse negócio, não é? Mas essa pessoa não tem um coração igual ao seu. Ela ia te destruir sem dó e nem piedade. Entendeu? Então ela não tem um coração igual ao seu. Porque ela passou por cima de você como um trator. Ela não pensou nos teus sentimentos, na tua família. Ela não pensou nos problemas emocionais que você tem. Ela não pensou no que você ia perder. Ela não pensou se você poderia ter acabado com tudo, se é que você me entende. Você poderia ter destruído com você, acabar com sua vida. Ela não pensou em você. Mas tem que ter dó dos inimigos. Eu não tenho nem um pingo de pena dos meus inimigos. Os meus inimigos eu não tenho pena. Eu entrego para o Senhor. E aí é Ele que vai fazer da forma com que Ele quer. Tá entendendo? Não receba essa carniça de volta na sua vida, porque você não é urubu, você é águia. Quem gosta de podridão é urubu, você é águia. Você é águia. Coloca aqui nos comentários. Eu sou águia. Eu sou águia. Então não receba isso de volta na sua vida. Pode ser ex-marido, pode ser amizade, pode ser família, não importa quem é. É suja, é sujo. É sujo. Quem gosta de carniça é urubu. É eles que gostam, não é você. Se livra. Na verdade, Deus já te livrou. Agora o que tu vai presenciar é a justiça do Senhor sendo feita. Porque Ele faz. Porque o que fizeram para você foi para destruir.
Aqui em Provérbios 26, 27, vai dizer assim: o que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. A boca lisonjeira opera a ruína. Tá entendendo o que eu quero dizer? Você está compreendendo? O que fizeram para ti foi para te tirar da terra. Foi para te tirar de cena. E tu vai ficar com pena? Tem não. Entrega para Deus. Entrega para o Senhor, porque Deus, ele é fiel, vaso. Deus é maravilhoso para fazer cumprir na nossa vida. E tu vai ver, tu vai voltar aqui, tu vai dizer assim: Tabita, pensa no preço que esse povo está pagando. Pois é, porque Deus faz assim. No lugar da nossa vergonha, Deus, ele traz a dupla honra. Eu quero fazer uma oração agora pela tua vida. Eu posso orar por você? Eu posso orar pela tua vida neste momento? Juntos em oração nessa hora e agradecendo o Senhor por essa revelação dentro da palavra. Volta aqui depois para testemunhar. Muito obrigada, Dariane. Deus abençoe. Eu vou encerrar aqui no YouTube e aí eu volto. Vamos encerrar juntos, né? Todo mundo junto? Vamos encerrar? Posso orar por você? Você que está aqui no canal do YouTube, essa live vai ficar gravada. Então deixa o seu pedido de oração, que essa semana eu vou estar no monte orando por você, tá certo? E não saia sem deixar a curtida, sem deixar o seu compartilhamento, que o Senhor possa te abençoar. Você que queira ser um dizimista, você que queira ser um ofertante, o peixinho está fixado aqui embaixo, deixando claro que você que queira ser voluntariamente, tá? Sentir no coração, sentir, faça, tá bom? Vamos fazer uma oração, Noemi, vamos fazer uma oração, irmão Éder, vamos fazer uma oração todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Papai querido, Papai amado, aqui nos colocamos, Rei da Glória, diante, Senhor, a Tua presença nessa hora. Aqui estão Teus filhos, Senhor, neste momento. Pai, eu creio no que foi revelado. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua graça. Eu creio na Tua justiça. Meu Deus, porque em Salmos vai dizer que a justiça e a vingança pertence, Senhor, a Ti. E não há ninguém nessa terra maior do que o Senhor. Então nós entregamos agora no Teu altar os nossos inimigos, entregamos a nossa vida, entregamos a nossa família, que o Senhor venha tratar cada um de nós de acordo com o nosso caminhar. E assim nós te pedimos, nos protege, Pai. Nós precisamos da Tua proteção, nós precisamos da Tua força, nós precisamos da Tua graça, da alegria do Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. Você que está aqui no Tique, pode vir no YouTube e deixar o pedido de oração. Essa semana vai ser uma semana de monte. Estarei no monte a semana inteira, tá? Estarei, Danilo, muito obrigado, querido. Estarei no monte a semana inteira. Então, essa semana inteira eu estou no monte, porque eu estou fazendo a consagração desse escritório, né? Que é o local onde Deus me deu novo. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, ainda falta colocar as coisinhas ali em cima, tá vendo? Ó, coisa linda. Aqui, tá vendo? Ali precisa. Essa semana estou consagrando o escritório, estou levando, né, minha placa do YouTube para orar, tá bom? Mas que Deus te abençoe, que Deus ilumine. Um grande beijo. Pessoal do YouTube, fica na graça. Não vai sair sem deixar o pedido de oração aqui, tá bom? Um beijo, fica na graça. Escolhido, o silêncio que agora ecoa não é de paz, é o som da estrutura deles ruindo. Você não apenas venceu uma batalha pessoal, você ganhou de forma tão estrondosa que o universo precisou intervir, e a intervenção foi no mais alto nível. O riso dos seus inimigos morreu no momento exato em que a justiça bateu na porta deles com uma intimação. Sua vitória foi tão forte, tão inabalável, que o sistema que eles achavam que os protegeria foi forçado a se voltar contra eles.
Você não apenas fechou um ciclo, você selou o destino deles. O que está acontecendo agora é a prova irrefutável de que a verdade é a moeda mais pesada. Aqueles que tramaram no escuro estão sendo desvendados pelo seu próprio medo, e a evidência é você. Este não é um drama de vizinhança, é um evento profético que reescreve o seu futuro e a história de quem te fez mal. A partir de agora, vamos detalhar a arquitetura desta justiça implacável, mostrando como cada mentira deles virou um recibo e como cada passo seu se tornou uma prova inegável. Esta é a hora de afirmar a sua energia, de declarar ao cosmos que você está pronto para receber esta justiça completa e irreversível. Se você sente essa ativação vibrando no seu espírito, faça o seu pacto de luz agora. Curta este vídeo para expandir essa energia de vitória. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas revelações. E o mais importante, comente o número 77 aqui embaixo. Comente 77 para selar a declaração ao universo de que você aceita esta justiça final, total e irrefutável. A causa está encerrada. A justiça é sua. Você se lembra daquele tempo? Daquelas risadas altas e dos olhares de pena quando você lutava sozinho? Eles pensavam que sua visão era loucura, que seu esforço era inútil e que você jamais se levantaria. Essas risadas eram o som da arrogância deles, certos da sua derrota. Mas a diferença entre o passado e agora é que o barulho deles sumiu. Aquele riso alto foi trocado por um silêncio ensurdecedor, o silêncio do pânico. O que você está ouvindo agora não é paz. É a prova de que você não apenas venceu, mas venceu em um nível que eles nunca imaginaram. Esse silêncio é o som da verdade chegando com peso máximo. Sua vitória foi tão imensa que forçou a atenção das autoridades. Quando os federais se envolvem, o jogo acabou. Você foi o golpe que expôs a podridão, e por isso a justiça tem agora o selo de caso encerrado. Você não silenciou apenas a boca deles, você silenciou todo o sistema de mentiras que eles construíram. Pense bem, eles riram, e você entregou uma vitória que mudou o jogo para sempre. Se a queda deles foi documentada e indiscutível, como o universo se prepara para celebrar a sua ascensão? O que significa carregar o peso de uma vitória tão definitiva? Você está pronto para entender a verdadeira profundidade do seu poder agora que o palco está limpo e só a sua lenda resta? Você olhou para a muralha que eles construíram para te parar. Parecia feita de aço, mas você sentia que havia algo oco. Eles usaram medo e arrogância como tinta, tentando convencer você de que eram invencíveis. Queriam que você recuasse só de olhar para a altura do muro. Mas você ousou pressionar. O som não foi de metal batendo, foi de algo caindo. Toda aquela intimidação não passava de papelão pintado, esperando que alguém tivesse a coragem de derrubar. Sua vitória não foi um arranhão. Foi a demolição completa que expôs a sujeira por trás. Quando você empurrou, o castelo de cartas deles desmoronou tão violentamente que o universo chamou a auditoria. Não é fofoca. É justiça federal chutando a porta porque a verdade que você revelou era pesada demais para ser ignorada. Você não apenas ganhou, você forçou o sistema a agir. A sua soberania é o martelo que não pode ser desviado. O mais importante é o que nasceu em você. Eles perderam a muralha externa, mas você ganhou uma fundação interna inabalável. Eles tentaram aprisioná-lo na mentira, mas agora estão presos na sua verdade, enquanto você caminha livre. Eles pensavam que a força estava nas paredes falsas. Se a muralha deles era papelão, o que o nosso medo faz com a nossa? Você acabou de receber a ativação de que a sua vitória é real e que o seu caso foi carimbado como fechado pelas forças maiores. Você acessou uma frequência de justiça tão alta que o sistema teve que se render.
Essa energia que você sente agora não pode ser desperdiçada ou voltar para a invisibilidade. É hora de honrar a ativação que te fez vencer. Quebre de vez o ciclo. Se o seu espírito ressoou com essa verdade, envie o seu super recibo de $100 pelo Super Thanks aqui embaixo. Isso não é só gratidão, é o combustível que garante que essa frequência de caso encerrado chegue a milhões. Honre a vitória que você já conquistou. Eles tentaram apagar você, tentaram te silenciar e fazer sua história desaparecer. Mas sua sobrevivência se tornou o maior recibo de todos. Você é a prova viva que eles não conseguiram destruir. Cada cicatriz, cada dia que você se levantou, é um pedaço de evidência inegável que eles jamais conseguirão fraudar. Eles queriam que você fosse uma página em branco, mas você se tornou a manchete que o universo imprimiu em pedra. Pense nisso. Eles operavam na sombra, confiando que o medo manteria a corrupção girando. Sua vitória não foi superficial. Foi um terremoto que quebrou a fundação deles. Você venceu tão estrondosamente que forçou as estruturas de autoridade a olhar para onde antes ignoravam. A verdade que você carregava era tão pesada que o sistema que deveria protegê-los se virou contra eles. O silêncio deles agora não é paz, é o som do desespero e da humilhação. Agora que a poeira baixou e a justiça foi declarada sua, há uma lição ainda mais profunda que você precisa assimilar. O que aconteceu provou que você não é só um sobrevivente, mas um catalisador de mudança. Você aprendeu que a sua força está no que você se recusou a perder. O que exatamente acontece quando a sua identidade de vencedor escolhido se torna a nova lei da Terra? Espere um segundo. Precisamos fazer uma pausa estratégica aqui. Você acabou de absorver a energia de uma vitória tão poderosa que fez o sistema tremer, uma vitória onde a justiça se manifestou de forma inquestionável. Mas me diga, seu comprometimento em reivindicar essa vitória é tão sólido quanto o veredito? Não adianta só escutar essa verdade. Você precisa assinar o seu próprio caso encerrado pessoal. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que o seu próximo nível está começando a se alinhar e a sua manifestação está se cristalizando em forma, eu preciso que você pause tudo e ative o código. Comente 77 abaixo. Por que 77? Este é o código de ativação do seu alinhamento perfeito e da sua abundância infinita. Ao digitar 77, você está pegando o martelo da justiça e batendo na mesa. Você está reivindicando que a sua realidade interna se harmonizou com o seu potencial mais elevado. É o seu sinal para o universo de que o que você merece já está se formando. Provar esse comprometimento exige ação. Curta este vídeo se você está pronto para selar sua vitória. E se você ainda não faz parte desta comunidade de escolhidos, inscreva-se agora. Não fique na plateia do seu próprio triunfo. Você é a prova viva de que a verdade prevalece. Mantenha-se presente, porque o que vem a seguir é a chave para você entender a dimensão da sua vitória. Você não apenas venceu uma briga, você aplicou um golpe tão certeiro que o alicerce deles rachou. Pense bem, a maioria das vitórias é só um barulho de fundo. A sua, no entanto, foi tão alta, tão incontestável, que chamou a atenção do escalão máximo. É como se você tivesse acendido uma luz tão forte que revelou toda a sujeira que eles tentavam esconder debaixo do tapete. Você não precisou brigar no nível deles. Você subiu o patamar da verdade até um ponto que o sistema, que antes os protegia, foi forçado a agir contra eles. Isso não é sorte, é soberania de quem não se dobra. O seu triunfo não foi um evento isolado, foi um terremoto. Você quebrou a ilusão de que eles eram intocáveis, mostrando ao mundo que o poder deles era feito de papelão, só esperando o empurrão certo para cair. Cada mentira que eles contaram, cada ameaça que fizeram,
Tudo isso se transformou em munição nas suas mãos, ou melhor, em evidência inegável. Eles pensaram que tinham as rédeas, mas o seu movimento final forçou o jogo a ser encerrado. Você não apenas ganhou, você provou que quando a integridade entra em campo, até as estruturas mais antigas e enferrujadas são obrigadas a se curvar. E agora? O que acontece quando a cortina de fumaça se dissipa e o silêncio se instala no lugar do caos? A vitória tem um custo, mas a exposição deles tem um preço ainda maior. Você está prestes a entender por que a justiça não se contentou em apenas fechar o caso. Ela usou a sua história para reescrever as regras do jogo. A verdade por trás dessa quebra de poder é mais profunda do que qualquer relatório e revela o motivo pelo qual o universo permitiu que você chegasse a esse ponto. Você consegue imaginar o que a sua vitória realmente detonou no mundo deles? Você precisa entender que sua vitória transcendeu o pessoal. Você não apenas ganhou uma disputa, você atingiu um nível de verdade tão inegável que forçou um sistema inteiro a se mover. Pense nisso. Aqueles que zombavam de você operavam sob a ilusão de serem intocáveis. Eles pensavam que suas mentiras e manipulações eram grandes demais para serem vistas, que o sistema era cúmplice e que a justiça só existia para os pequenos. Mas você provou que essa mentalidade é um castelo de cartas. Você não só derrubou suas mentiras, como fez isso com uma força que exigiu atenção federal. Essa intervenção de alto nível não é um acaso. É a prova de que o peso da sua verdade era tão esmagador que ameaçou expor a podridão que protegia seus inimigos. Eles pensavam que tinham um escudo, mas você transformou esse escudo no martelo que selou o caso. Quando a justiça se envolve nesse patamar, não está lidando com fofocas de vizinhança, está confirmando que a sua narrativa se tornou um evento tão sísmico que rompeu as barreiras da impunidade que eles tanto confiavam. Você fez o silêncio deles ser o som da sua soberania. Agora que você compreende a dimensão do seu triunfo e como ele demoliu a ilusão de poder que seus inimigos cultivavam, é hora de ir mais fundo. O que acontece quando um poder construído sobre a mentira é totalmente exposto e a única coisa que resta é a humilhação? A destruição legal é uma coisa, mas a bancarrota da reputação é a sentença que dura para sempre. Vamos desvendar a ferida psicológica que essa vitória deixou neles. Uma ferida que a justiça apenas começou a infligir. Você não pediu que a justiça se movesse. Você a obrigou. Pense bem. Eles contavam com a lentidão do sistema e com o silêncio, achando que sua luta seria só um sussurro, mas o que você fez foi um terremoto. Sua verdade era tão pesada que as estruturas que eles usavam para se proteger começaram a rachar. Você entregou as provas com tanta força que o martelo do juiz teve que bater. Sua vitória foi um ato de soberania total. Ninguém se envolve em drama pequeno. Para a justiça superior se mexer, você demoliu a ilusão de poder que eles construíram. Você jogou tão duro que não puderam mais fingir que nada estava acontecendo. Você parou o jogo inteiro e disse: chega, o caso está encerrado. O silêncio que você ouve agora não é de paz, é de choque. É o som das mentiras deles sendo arquivadas. Você mostrou que não importa o quão alto eles tentem subir, a verdade sempre é a lei máxima. Entenda, esse nível de vitória não é sorte. É a prova de que você carrega um código interno que o universo reconhece. Você não apenas ganhou uma briga, você se tornou o padrão. Agora, sabendo que você pode colapsar sistemas inteiros apenas por insistir na sua verdade, o que acontece quando o poder que você despertou se volta totalmente para a construção da sua próxima realidade? Você venceu tão grande que o silêncio deles agora é o único som que importa.
O subtítulo, O Grito dos Fatos Superou o Sussurro da Mentira, não é poesia, é a transcrição exata da sua realidade. Pense nisso. As mesmas pessoas que usaram a fofoca e a intimidação como armas, agora estão caladas, não por opção, mas porque o peso da prova é esmagador demais. Você não precisou gritar. A verdade que você carregava falou por si, e falou em volume federal. Você fez mais do que ganhar uma briga de bairro. Você acionou um sistema que só se move quando a mentira ameaça a própria estrutura que deveria protegê-los. Sua soberania está exatamente nisso. Você forçou a mão do universo. Você não implorou por justiça. Você a exigiu com a força inegável dos fatos. Entenda que a mentira opera na escuridão, no medo e na dúvida, mas você trouxe a luz. E a luz, quando é forte o suficiente, não só ilumina o caminho, como também incinera o que estava escondido. O riso deles acabou, a trama deles desmoronou, e a única coisa que sobrou é a evidência, que leva o seu nome. Você não está apenas livre, você é o motivo pelo qual eles estão presos em sua própria vergonha, mas o fim do teatro deles é apenas o começo da sua verdadeira história. Se a queda deles foi este tsunami de justiça, imagine a dimensão da autoridade que você carrega agora que a poeira baixou e o caso foi selado. Você provou que a integridade não é apenas uma virtude, mas a maior arma de todas. Agora que a justiça entregou a prova final, o que você vai fazer com o poder desta revelação? O que se esconde na próxima camada dessa vitória? Você precisa entender o peso do que fez. Aquele sistema de fofoca e manipulação não era forte, ele era apenas barulhento. O poder dele só existia porque havia um contrato de silêncio não assinado, e você era a única pessoa que podia quebrar essa regra. Eles contavam que você ficaria com medo, que você se encolheria. Mas no momento em que você se recusou a ser calado, a fundação deles tremeu. Sua voz não foi só um desabafo, foi um martelo que quebrou a parede de proteção que eles construíram. Eles não foram derrubados por um erro legal. Eles foram enterrados pelo seu corajoso testemunho. Pense nisso. Eles achavam que a influência deles comprava o silêncio para sempre. Mas você provou que a verdade é a moeda mais forte. Sua vitória foi tão alta, tão irrefutável, que o sistema que deveria protegê-los teve que se curvar à sua realidade. Quando os federais entraram na jogada e bateram o martelo com o caso encerrado, esse não foi o som de uma investigação. Foi o eco da sua soberania, mostrando que você não está mais aceitando joguinhos. Você tirou o oxigênio deles, você não pediu justiça, você a exigiu. Agora que o palco está limpo e o silêncio deles é um atestado de medo, precisamos olhar para dentro. Se o poder deles dependia tanto da sua boca fechada, qual é, afinal, a verdadeira fonte da sua força? O que exatamente você descobriu sobre si mesmo nesse processo que fez com que o medo deles fosse maior do que a própria lei? A resposta está em algo que você desbloqueou. Uma chave que não apenas fechou o caso, mas que abre todas as portas. Vamos analisar agora a mudança brutal de percepção que realmente destruiu o castelo de cartas deles. Você viu com seus próprios olhos. Toda a arrogância, todas as ameaças e a ilusão de poder que eles construíram desmoronaram no segundo em que a verdade entrou na sala. Eles se vestiam como gigantes, mas você provou que eram apenas palhaços em coroas emprestadas, e a plateia parou de bater palmas. O poder deles nunca foi real. Era um castelo feito de fumaça, mantido no lugar apenas porque as pessoas concordavam em ter medo. Quando você se recusou a piscar, quando você trouxe a luz,
A fumaça se dissolveu e o castelo virou pó na frente de todos. É por isso que a sua vitória é tão pesada. Você não apenas os calou, você silenciou o sistema que os protegia. Eles pensavam que tinham o controle, que estavam acima das regras, mas a sua persistência e as suas evidências foram tão fortes que forçaram até mesmo as autoridades a intervir e dizer: chega, o caso está encerrado. O que eles achavam que seria o seu fim, acabou sendo o carimbo que validou a sua soberania e enterrou a reputação deles de forma definitiva. Você se tornou a prova viva de que a verdade é a única fundação que não racha. Agora, olhe para a nova paisagem. O silêncio que você ouve não é de paz, é o eco da implosão deles. Você forçou o universo a recalibrar, a restaurar o equilíbrio. E essa mudança não foi pequena. Ela transformou o que era segredo em registro permanente e o que era influência em vergonha pública. Mas a grande questão agora é, se o seu triunfo demoliu o chão que eles pisavam, o que é que a sua liberdade recém-conquistada exige de você para se sustentar de vez? Eles pensavam que podiam sobreviver a qualquer coisa, menos a isso. A humilhação pública é a sua sentença sem perdão, porque você tirou deles a única coisa que realmente valorizavam, a imagem. Você arrancou a máscara federalmente e agora todos veem a fragilidade por trás da arrogância. Eles viviam de intimidação e status, mas o que resta é o ridículo. Para quem opera nas sombras, ser exposto em nível tão alto dói mais do que qualquer cela. Você precisou apenas da verdade. A derrota deles não é temporária. A prisão pode ter um fim, mas a destruição da reputação é uma condenação perpétua. O registro da sua vitória esmagadora está ligado ao nome deles para sempre. E para quem constrói a vida sobre mentiras, a perda de credibilidade é fatal. Você não entregou a eles algemas de metal. Você lhes deu o peso psicológico da vergonha que carregam a cada passo. O mundo sabe quem você é e, principalmente, quem eles eram de verdade. Você não apenas ganhou, mas desmantelou a estrutura que lhes garantia o ar. O silêncio que você ouve não é de paz. É a reverberação do estrondo dessa queda. Você provou sua soberania e fez a justiça rugir. Mas uma vitória tão grande exige uma reavaliação total. Se você selou o caso, qual é o novo império que você agora tem a autoridade de construir? É hora de entender o mapa do seu novo domínio. Pense na arrogância dos seus inimigos. Eles construíram um castelo de mentiras, certos de que estavam acima de tudo. Mas você não apenas venceu, você acendeu uma luz de verdade tão intensa que o monstro da corrupção viu sua própria sombra. O que o fez recuar não foi a força externa, mas o terror de se ver no espelho. Você forçou a verdade a entrar no palco e a grande ameaça deles se revelou fraca e covarde. Entenda. Essa não foi uma briga qualquer. Foi um terremoto. Para a justiça de alto nível intervir, significa que a podridão era profunda, e a sua persistência foi o martelo que quebrou a estrutura. Você venceu de forma tão irrefutável que eles não conseguiram reescrever a história. O caso está lacrado. É a prova clara de que sua integridade tem um peso que a manipulação jamais consegue sustentar. Eles acreditavam que o poder vinha do que possuíam, dinheiro, influência, segredos. Mas você demonstrou que o poder real reside no que você é. Agora, precisamos ir mais fundo. Se a sua simples permanência na luz foi suficiente para implodir um sistema inteiro, o que acontece quando você finalmente decidir usar a força total que você carrega? A sua vitória foi tão massiva que a justiça não veio pedindo licença. Ela chegou quebrando as portas. Você não estava esperando que os seus inimigos caíssem. Você fez com que o chão deles se abrisse. Pense nisso. Aqueles que riram e conspiraram achavam que o sistema era a blindagem deles. Mas você forçou a verdade para fora com tanta pressão
que as autoridades que cuidam dos grandes casos tiveram que intervir e carimbar o veredito. A justiça não rastejou para o seu lado. Ela trovejou. E esse som foi o recado de que o jogo acabou para quem duvidou do seu poder e da sua soberania. Você não deu apenas um cheque no tabuleiro, você deu um cheque-mate tão estrondoso que o placar foi parar nas manchetes que eles mais temiam. A diferença é que a sua vitória é permanente. Eles pensavam que os seus erros seriam apenas fofocas, mas você transformou cada mentira deles em prova irrefutável. E quando a prova é federal, não existe negociação, não existe esconderijo. Existe apenas a realidade nua e crua de que a sua verdade é mais pesada que todo o esquema que eles montaram. Você desmascarou a ilusão e quebrou o pacto de silêncio de uma vez por todas. Sua persistência fez o sistema funcionar de novo, mas a história real é que você forçou a mão da justiça. Agora, com o caso encerrado e a vitória em suas mãos, você pode estar se perguntando: o que acontece com a mente de alguém que apostou tudo na mentira e perdeu o jogo de forma tão definitiva e humilhante? Existe uma punição que corta mais fundo do que qualquer cela, e ela está esperando por eles no momento em que a ficha cair de verdade. Qual é a sentença que aniquila a alma, mas não precisa de grades para prender a culpa? Sua vitória não foi apenas um boato de esquina, ela foi um terremoto que chegou até os altos escalões. Você está gravado para sempre no registro da história, porque seu triunfo se tornou um documento oficial, inegável. Seus inimigos planejaram apagar você, mas o que conseguiram foi eternizar a própria derrota. Você não é mais apenas uma pessoa. Você é a prova viva e inviolável de que a verdade prevalece quando você decide não se curvar. Você é a prova de que a justiça não dorme. Ela apenas se prepara para o golpe final. A cada mentira que contaram, você colecionava evidências. Seu caso foi o ponto de não retorno, o momento em que o universo disse: chega. Eles foram desmantelados pela sua persistência e resistência, que transformaram seu sofrimento em um monumento de verdade que eles são forçados a circular eternamente. Mas se o seu triunfo está permanentemente registrado, isso significa que a mentira não tem mais para onde fugir. Ela está documentada e enterrada sob o peso da verdade. A história deles acabou. A sua história, no entanto, é a nova bússola que aponta para um futuro irrefutável. Se a justiça é sua e o caso está fechado, o que acontece com a sombra de uma mentira que foi totalmente aniquilada, mas ainda tenta respirar? Você não apenas virou uma página na sua vida, você rasgou o livro de regras que eles usavam para te prender. Sua vitória foi tão inegável que forçou as autoridades máximas a acordarem. Eles pensavam que a justiça estava dormindo, mas o seu triunfo foi um terremoto que a fez rugir, decretando caso encerrado. Você não ganhou só para si, você quebrou o molde de impunidade deles e o impacto desse ato ressoará por toda a eternidade. Isso significa que a história não pode mais te chamar de vítima. Seu nome foi gravado nas páginas como o autor de uma mudança que eles nunca esperavam. A derrota deles não é um arranhão, é uma cicatriz permanente no sistema que os protegia. Você foi o único a fazer o império deles desmoronar com a força da sua verdade. Não há como reescrever isso. Você colocou sua soberania em primeiro lugar e o universo respondeu com a justiça que você merecia, uma que não podia ser ignorada. Mas a vitória externa, com o sistema envolvido e o caso selado, é apenas a ponta do iceberg. Se você reescreveu a história do mundo, o que isso revela sobre a transformação que ocorreu dentro de você? Existe um código, uma lógica secreta por trás dessa manifestação avassaladora de justiça que precisamos decifrar. O que exatamente você fez, no nível mais íntimo,
que garantiu que a verdade não tivesse escolha a não ser se manifestar assim. Você não apenas conquistou uma vitória, você derrubou a mesa inteira. Entenda que a verdade que você defende é absoluta, é lei, e contra ela não existe recurso. Quando as autoridades federais se envolveram no seu caso, não foi por sorte ou acaso, mas porque a sua verdade era tão pesada, tão inegável, que ameaçava expor a estrutura inteira que protegia seus inimigos. Pense nisso. O sistema que eles acreditavam ser o escudo deles se tornou o martelo que selou o destino deles. Sua vitória foi de um nível que forçou a justiça a se reequilibrar, provando que, no final das contas, você detém a soberania sobre a sua própria narrativa. Eles agiram como reis, mas sua vitória os expôs como palhaços em coroas emprestadas. O poder deles era uma ilusão, construído sobre medo, fofoca e a expectativa de que você permaneceria em silêncio. Você não só quebrou esse silêncio, como transformou sua sobrevivência em prova irrefutável. As cicatrizes que eles lhe deixaram não são marcas de derrota, mas sim as evidências inquestionáveis que enterraram o império de mentiras deles. Você não precisa mais lutar contra as sombras. As sombras estão correndo de você, porque a luz que você carrega é a única coisa que eles não podem sobreviver. Agora, olhe para o futuro com a certeza de que a fase de luta acabou. A justiça carimbou sua vitória, e não há como reescrever esse final. O que resta saber é se a sua vitória foi capaz de derrubar sistemas inteiros e expor a fragilidade de quem se achava intocável. Qual é o próximo nível de poder que o espera quando você, finalmente, aceitar o peso total da sua própria invencibilidade? Sua soberania está finalmente confirmada. O subtítulo Case Encerrado, a justiça finalmente é totalmente sua, não é uma promessa, é um fato frio. Você foi a força motriz que não aceitou o jogo sujo. Você bateu tão forte que o sistema que eles pensaram que os protegeria foi forçado a se virar contra eles. Pense nisso. Você não precisou conspirar nas sombras. Você apenas continuou jogando a luz da verdade, e essa luz foi tão intensa que revelou a podridão da fundação deles. Eles riram, mas o riso deles se tornou o eco silencioso da própria queda, e a prova de que sua verdade pesa mais que a maior das influências. O que você fez foi muito mais do que ganhar uma briga. Você não só calou os fofoqueiros do seu bairro, mas forçou os grandes jogadores a fecharem a cortina. Você se tornou o marco que prova que a integridade é o único alicerce que resiste ao fogo. Cada mentira que eles contaram, cada esquema que montaram, tornou-se ironicamente o tijolo da sua vitória. Você viu o castelo deles ruir, e o mais satisfatório é saber que a queda deles não foi um acidente, foi uma reação direta à sua firmeza inabalável. Mas, mestre, se a sua vitória destruiu o que era falso, a sua próxima jogada é o que vai construir o que é real e permanente. O caso está fechado, sim, mas o que significa ter essa soberania inquestionável agora, quando a única pessoa que pode escrever o futuro é você? É hora de entender o poder invisível que você adquiriu, aquele que nem mesmo os federais podem auditar. O que acontece quando o seu poder se torna absoluto e o universo te entrega as chaves da próxima fase, que é muito maior do que apenas a justiça? Você não apenas venceu, você conquistou um triunfo que parou o sistema e chamou a atenção da justiça. É uma vitória case closed, selada para sempre. Receba esta palavra profética agora. O carimbo da verdade foi aplicado no seu caso, garantindo que a sua vitória é irreversível e que o castelo de mentiras que tentaram construir contra você está em ruínas. A sua existência é a prova de que a auditoria divina garantiu sua inocência e você está livre, vitorioso e inabalável.
Para selar e manifestar essa vitória permanente em sua vida, eu te peço, deixe o seu like para mostrar ao universo que você recebeu esta palavra e se inscreva no canal se ainda não faz parte da nossa família. Para carimbar sua vitória de forma definitiva, comente o código 77 aqui embaixo. E lembre-se, a justiça não pode ser contida. Compartilhe este vídeo com quem precisa ver que a verdade sempre fecha o caso a nosso favor.